Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Amém? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração para estar compartilhando com os queridos, uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Versículo 1. Glória a Jesus. Atos 10, verso 1 a seguir. O texto sagrado diz que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Ele e toda a sua casa, né? O qual fazia muitas esmolas, um homem benigno, né? Caridoso, fazia muitas esmolas ao povo e também de contínuo orava a Deus. E este homem, quase a hora 9 do dia, ali por 3 da tarde, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, esse é o nome do cara, né? Deus nos conhece pelo nome. Cornélio. Este, fixando os olhos no anjo, e muito atemorizado, imagina, disse: Que é, Senhor? O anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas, elas têm subido para a memória de Deus. Deus tem visto, né? Deus tem visto as coisas que você faz. Agora, então, envia homens até Jope. Jope era uma cidade próxima a Cesareia. E manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está morando com um certo Simão, era xará, né? Ele está morando com um certo Simão, curtidor. E a sua casa está junto do mar. Esse Simão te dirá o que você deve fazer. Ele te dirá o que deves fazer. Até aqui. Depois, no desenvolvimento da mensagem, nós estaremos, evidentemente, vendo mais alguns versículos importantes para a nossa compreensão, um pouco mais adiante. E essa palavra, ela é uma exortação a 2 tipos de pessoas. Deus, através dessa palavra, ele fala a 2 classes de pessoas. Aqueles que ainda não encontraram a salvação. Aqueles que acham que não precisam de salvação. Aqueles que acham que a vida é tão somente isto: trabalhar, estudar, prosperar. E essa palavra, você verá que é muito forte nesse sentido para aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro, genuíno
e aqueles que nem sabem que existe a necessidade disso. Mas essa palavra também fala com a igreja, de uma maneira muito incisiva. E eu diria não com exortação, mas até com admoestação. Porque todos os dias, todo dia, nós que nos julgamos ser ou fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo, precisamos de ser lembrados de coisas que pesam sobre nós como responsabilidade. E eu posso então dividir essa palavra em 2 tópicos ou em 2 pontos, eu diria até em 3 pontos. O primeiro ponto, evidentemente, mais voltado para aquele que ainda não se apercebeu que ele carece de um Salvador ou de salvação, é no sentido de que a palavra nos diz, por consequência do exame desse texto, que as boas obras, elas não podem salvar ninguém. Uma vida digna, preste bastante atenção, uma vida justa, uma vida correta, uma vida ilibada, uma vida praticamente sem erro, não proporciona a esta pessoa que vive essa vida a habilitação ou a qualificação para o céu depois da morte. Talvez esta seja a maior mentira pregada pelo nosso arqui-inimigo Satanás. Tentar colocar no coração das pessoas 2 coisas. Para um tipo de pessoa que eu qualificaria como o caso de Cornélio, você não precisa de salvação. A sua vida lhe garante, você é bom. Você só faz o bem. Você é justo, você é correto. Você não precisa de mais nada. Você tem, o dia que você morrer, você tem a garantia de morar na eternidade, porque você só fez coisas boas. E a outra mentira é voltada para aquele que está até o pescoço atolado no pecado. Para você não tem jeito nenhum. Para você, nem Deus, para a sua vida. São 2 extremos. E eu não sei se você sabe. Os 2 são extremos. E a pergunta que se faz obrigatoriamente nesse início da mensagem, com o propósito de nos levar à análise, ao raciocínio do que a gente pretende trazer, é a seguinte: quem era Cornélio? O texto mostra quem era ele. O texto diz, no versículo 2, quem era Cornélio. Irmãos, Cornélio era um cara especial. Versículo 2 diz que ele era piedoso, amável. Sabe? Aquela pessoa boa, aquela pessoa amável, piedoso. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Tudo que ela faz no bom sentido, como que pisando em ovos, para não desagradar a Deus, por temor de Deus. Para não desagradar Deus. Para não ser punido por Deus. Porque sabe que Ele é soberano e Ele tem poder para tal. Ele era temente a Deus. Mas ele não somente era piedoso, ele não somente era temente a Deus,
A Bíblia diz que ele era benigno, ele fazia muitas esmolas aos pobres, ele socorria os necessitados. E não somente isso, ele não somente era piedoso, temente a Deus, não somente era benigno, mas ele era um homem de oração. É assim que o texto diz: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, do que esse homem mais precisava? Eu faço esse questionamento para justamente nós entendermos a gravidade do que hoje se entende na razão, na causa, no que pode nos levar a sermos salvos. Grande parte das pessoas, para não dizer praticamente toda a totalidade, e às vezes até mesmo dentro da igreja, existem pessoas que creem que alcançarão a salvação por aquilo que elas podem fazer. Cornélio era quase perfeito. Quase perfeito. O que faltava para esse homem fazer, irmão? Tinha todas as qualidades, Mas, como disse anteriormente, toda essa sua vida, e que de alguma maneira, presta atenção, de alguma maneira agradava a Deus, sim, mas não se enquadrava com o plano de salvação de Deus. Deus olha para uma pessoa e Deus pode se agradar da atitude da pessoa, como nós percebemos aqui. Mas aquilo que ele fazia, o seu estilo de vida, a sua conduta, tudo o que ela fazia não dava a ele a habilitação, a qualificação, o passaporte para a vida eterna, para o reino de Deus. Faltava tudo, por mais ou por melhor que ele fosse. Por isso que o anjo diz assim, olha, aí vai ser palavra minha, tá, irmão? Não está escrito. Mas subentende-se isso. O anjo diz assim, olha, Cornélio, você é um cara bom. Deus tem visto tudo que você faz. Deus tem visto as tuas esmolas, Deus tem visto as tuas rezas, as tuas novenas, as tuas orações, os teus Pai Nosso, tem visto tudo. Mas, Cornélio, isso não te serve para você alcançar a salvação. Você precisa de alguma coisa. Você precisa de algo que é a única coisa que poderá te habilitar à salvação. Você precisa ouvir o Evangelho. Você precisa crer no Evangelho. Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem isso, você não terá salvação. Por isso que o anjo diz, vai, manda buscar Simão, chamado Pedro, que está aqui numa cidade próxima, a Jope. Você vai lá, chama ele e traz ele aqui, que ele vai mandar você, ou vai falar para você coisas que trarão para você salvação. Interessante que, é lógico, irmão, qualquer pessoa razoável disse, esse cara está salvo. Pô. Esse cara está salvo. Com todas essas obras boas, com tudo que ele faz. Mas note bem que quando Pedro vai na casa de Cornélio, ora por ele recebe Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Quando ele volta para Jerusalém, e a igreja em Jerusalém começa a questionar por que ele, sendo um judeu, Pedro, um judeu, entrou na casa de um gentil, que era um romano, no caso o centurião, ele começa a fazer a sua justificativa. E lá no capítulo 11 e no versículo de número 13, o apóstolo Pedro fala para os outros apóstolos que estavam cobrando dele essa atitude de ter entrado na casa desse homem. E ele começa a dizer, o Pedro começa assim, olha, ele nos contou como ele viu em pé dele diante, na sua casa, um anjo. E esse anjo lhe disse, envia homens a Jope. Isso aqui é o testemunho de Pedro, irmão, dando a justificativa para a igreja de Jerusalém. Por que ele entrou na casa de um gentil? Por que ele foi lá?
Ele contou para nós que ele teve uma visão do anjo na casa dele, e esse anjo diz: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Agora presta atenção no versículo 14. Ele te dirá palavras com as quais tu serás salvo. Irmãos, a obra de Cornélio não salvaria. O que Cornélio fez não salvaria. A sua conduta não salvaria. A sua reza não salvaria. Ele precisava ouvir o Evangelho. Todo aquele que ainda não tem Cristo precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho é uma coisa só. Jesus Cristo morreu em seu lugar. Jesus Cristo assumou a sua culpa. Trouxe para cima de si o seu pecado. Derramou o seu sangue na cruz. Morreu em seu lugar para te dar a salvação. Se você crê nesse sacrifício, se você crê no poder dele de te salvar, então você será salvo. É isso que você precisa ouvir. Mas Cornélio, ele não sabia disso, irmão. Ele contava com a sua bondade. Provavelmente ele botava a sua cabeça todo dia no travesseiro. Hoje foi um dia bom. Hoje ajudei um monte de gente. Hoje eu fiz as minhas orações. Hoje eu tratei bem as pessoas. Eu fiz o bem. Puxa vida. Mas ele precisava, não lhe bastaria essas coisas, né? Na verdade, não adiantaria em nada. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, e ele fala sobre isso, ele diz que nós somos salvos pela graça, é favor imerecido, não pelas obras que nós fazemos para que ninguém se glorie nisto ou disto, para que nem ninguém possa dizer, quando chegar no céu: irmão, como é que você chegou assim? Eu cheguei aqui no céu, como é que eu cheguei aqui? Eu cheguei porque eu fui um cara bom, que eu fiz muita esmola, que eu fiz o bem, porque eu fui fiel à minha esposa, porque eu fui educado com as pessoas, porque eu cuidei dos velhos, sabe, eu fui um bom patrão. Não existe nada que o homem possa fazer, muito embora agrade o coração de Deus, que lhe dê a condição de salvação, somente através da pregação do Evangelho. Então, o anunciante do Evangelho, claro, seria Pedro, irmão. Pedro, o versículo 5 e 6 diz assim: olha, vai lá, chama esse Simão, e ele está na casa de um outro Simão, curtidor, e ele tem na sua casa, junto do mar, né? Ele vai te dizer o que você deve fazer. E Pedro, no seu testemunho à igreja, diz que ele falou: olha, o anjo me disse, você tem que chamar Pedro e ele vai te dizer algumas palavras. E com essas palavras, se você crer, você vai ser salvo. Do versículo 34 ao versículo 43 do capítulo 10, nós vemos a exposição do Evangelho, a maneira de Pedro. Pedro expõe quem é Jesus. A posição em que ele foi colocado pelo Pai como juiz dos vivos e dos mortos. E somente nele o pecador pode ter perdão dos seus pecados. Ele expõe o Evangelho, o poder salvífico de Jesus Cristo. Ele apresenta o Evangelho. O Cornélio, a sua casa e os seus amigos mais íntimos que estavam reunidos para receber a palavra de Pedro, eles creem. E no momento em que eles creem, eles recebem definitivamente a salvação. Que não veio por causa das obras, que não veio porque era um homem temente a Deus, porque ele era um homem, piedoso. Não. Ele veio sobre ele a salvação com um selo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, irmãos, que habita em nossa vida, é o selo de Deus de que somos salvos. E ele fala que é mais, ele fala que é o penhor. Ou seja, Jesus voltou para a glória eterna, mas ele vai buscar. Enquanto ele não vem buscar, ele deixa um penhor. Sabe, como alguém que toma um empréstimo e vai gastar, mas tem que deixar um penhor para depois voltar e pagar a conta? A Bíblia chama o Espírito Santo do nosso penhor. É o penhor que nós temos. Ele entrega, isso a nós. Ele infunde em nós, ele derrama sobre nós o seu Espírito. Tanto é, diz no versículo 44 desse capítulo 10 de Atos, que depois deles terem ouvido, eles creram. Claro, irmãos, eles creram. Eles estavam com o coração aberto, imagina. E dizendo Pedro ainda essas palavras, quer dizer, ele pregando para ele o Evangelho, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os judeus que estavam com Pedro ficaram maravilhados. Meu Deus, até sobre os gentios
Deus está trazendo salvação. Então, a presença maravilhosa do Espírito Santo, né? O derramar do Espírito Santo é a prova cabal, né? Completa, não tem mais nada para nos garantir a nossa salvação. A Bíblia diz que todos que são os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito, né? Jesus disse que aquele que crê nele, aquele que o recebe, ele diz que ele e o Pai virão e farão morada nele. Como é que Jesus Cristo, como é que o Filho e o Pai podem fazer morada na casa de alguém, senão através do seu Espírito, né? E quando Pedro está pregando, irmãos, justamente naquela hora, Deus que conhece o coração das pessoas e viu que não havia incredulidade, o Evangelho estava sendo aceito naquelas vidas, o Espírito Santo veio e aconteceu aquilo que está prescrito ou previsto na palavra de Deus, né? Alguém poderia dizer assim, puxa vida, eles serão salvos. Não, Cornélio foi salvo naquele momento, quando creu no Evangelho. Quando creu no Evangelho. Esse é o primeiro ponto, né? As boas obras, elas não podem jamais salvar alguém. E nós que temos parentes, isso fala para aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não o aceitou, que ainda acredita que para ser salvo tem que ser bom. Bom é consequência, não é causa de salvação, né? Eu digo, nós temos parentes, nós temos pessoas próximas a nós, e muitas vezes a gente infelizmente, né, irmãos? A gente ainda tem uma pontinha de esperança que pelo fato de alguém ter sido bom, né, ter sido justo, não, precisa ser pregado o Evangelho. Mas eu não quero me indispor com minha mãe é aquela fervorosa, tradicional, né, daquela religião, não vai aceitar, meu pai, meus irmãos. Essa é a incumbência da igreja, por isso mesmo é o segundo ponto. O segundo ponto eu acho interessantíssimo, não porque evidentemente já seja conhecido da parte da igreja, essa responsabilidade de pregar o Evangelho, que não compete somente aos evangelistas, não somente aos missionários, não somente às lideranças, não. É uma incumbência da igreja como corpo. Pregar o Evangelho significa testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, desde o dia que nós aceitamos a Cristo, né? O que passou a ser a nossa vida, o que era antes. Grande parte do evangelismo pode ser dada através do testemunho do que Deus tem feito na nossa vida, né? E isso compete à igreja. No versículo 5 e no versículo 6. Isso aqui é o que me abisma, né? O que me deixa assim maravilhado, irmão. E você vai entender o meu raciocínio. Por que eu estou falando isso? Vem um anjo na casa de Cornélio, irmão. Olha só, presta atenção. Deus manda um anjo. Você imagina a objetividade, a clareza, a precisão de um recado trazido por um anjo. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Será que haveria algum ser humano, algum homem, alguma mulher mais preparada para pregar o Evangelho do que aquele anjo que veio ali na casa de Cornélio? Quando a gente olha para algumas passagens bíblicas, quando a gente olha recados trazidos de anjos ou por anjos da parte de Deus, a homens, a profetas, nós podemos enumerar aqui tantos casos, o anjo que anuncia, né, Jesus Cristo a Maria, o anjo, né, que fala, né, com Zacarias, o pai de João Batista, o anjo que fala com Gideão, e você começa a ver, irmão, né, você vê um recado redondo, perfeito. Há uma perfeição na locução do anjo. O anjo, no nosso modo de ver, seria a pessoa mais preparada, ou os anjos, as pessoas mais preparadas para pregarem o Evangelho às pessoas. Mas o anjo vai até onde ele pode. Deus diz para o anjo, olha aqui, meu servo, vai lá na casa daquele homem. Lá na casa daquele homem lá, chamado Cornélio. Você vai lá. Você vai só dizer uma coisa.
Cornélio, manda chamar um cara rude, iletrado e indouto, chamado Pedro. Ele vai te anunciar o evangelho. Você consegue entender? Eu não sei se eu me faço entender eu diria quase a gravidade da situação, irmão. Por que que o anjo não anunciou o evangelho para Cornélio? Porque não compete aos anjos anunciar o evangelho. Por mais preparados, por mais poderosos que sejam, por mais clara que seria a mensagem desse homem, por mais objetividade, por mais objetiva que fosse a mensagem, por mais precisa, sem rodeio, direto, eu fico pensando cá comigo, jamais, nem Paulo, nem Pedro, ninguém teria a habilidade de um anjo, na minha concepção, para pregar o evangelho. Mas o anjo não prega. O anjo não anuncia o evangelho. O anjo só diz uma coisa: Cornélio, daqui uns 2 dias de caminhada, aqui 3 dias, sei lá, aqui próximo, em Cesareia, tem uma cidade, aqui na cidade onde estava Jope, onde estava Cesareia, estava o Cornélio, Jope estava Pedro. Vai lá em Jope, manda buscar uns caras para cá, né, o Pedro para cá, leva os teus empregados, manda eles ir até Jope e trazer Pedro para cá. Irmão, é um trabalho, irmão. Porque os dois têm que sair de Cesareia, chegam lá, já à noite, Pedro recebe, eles dormem na casa lá do Simão Curtidor, amanhecem, voltam para Jope, para a casa de Cornélio. Houve tempo, trabalho. O anjo estava ali, irmão. Imagina! Você acha que com uma mensagem de um anjo, humanamente falando, não seria mais provável Cornélio crer no evangelho? Bom, o anjo deu um recado para Zacarias, dizendo que ele ia ter um filho na velhice, e ele não creu, né? Ficou mudo até nascer até o João Batista nascer, né? O anjo não anunciou, irmãos, porque não é missão dos anjos. Essa missão compete a nós, a igreja. Eu acho interessante que uma certa feita Pedro estava fazendo, um dos primeiros discursos de Pedro, e os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, começaram a ver a defesa de Pedro, irmão. Num daqueles combates que eles tiveram com a liderança religiosa, porque estavam pregando o evangelho em Jerusalém, e ele começa a fazer o discurso, irmão, de defesa. Um homem que não tinha estudado, um homem talvez semi-analfabeto, um homem rude, e eles ficaram surpresos à eloquência com que Pedro pregava o evangelho, porque isso foi promessa de Jesus Cristo lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Virá sobre vós o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo virá sobre vocês. Então vocês depois serão minhas testemunhas, vocês vão pregar o evangelho. E Pedro pregava, muito embora fosse uma pessoa, semi-analfabeta, fosse uma pessoa indouta, não fosse uma pessoa, fosse iletrado, mas ele foi escolhido por Deus, como nós fomos escolhidos por Deus. Nós olhamos muitas vezes para a nossa incapacidade, para a nossa limitação, para a nossa pequenez, e uma obra tão maravilhosa, mas a nós compete tão somente fazer a locução, só emitir a palavra. Muitas pessoas não pregam o evangelho, eu entendo dessa maneira. Muitos de nós não pregamos o evangelho porque a gente acha que a gente não vai ter condição de convencer a pessoa, como se dependesse de nós. Quem convence a pessoa, quem abre o coração da pessoa é o Espírito Santo, mas compete à igreja pregar o evangelho. Deus não manda os anjos para pregar o evangelho, Deus manda a igreja pregar o evangelho. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso convívio social.
Foi a última coisa que Jesus disse para a igreja, irmãos, para que ficasse. Jesus disse tanta coisa para a igreja naqueles 3 anos. Se lembram? Tanta coisa. O sermão que ele fez, os ensinos dele, tudo que ele ensinou. Mas a última palavra foi: ide pregar o evangelho a toda a criatura. Vocês têm que convencer eles. Não. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer no evangelho, independentemente de que fosse Cornélio, independente de que seja a melhor pessoa, será condenado. Porque o que salva, o plano de salvação não é por obras. O plano de salvação é por graça, é pela fé, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Finalmente, o terceiro ponto que a gente vê é uma mensagem curtíssima, irmãos. Muito curta. São 3 pontos, mas são 3 pontos fundamentais. Sabe? Você que nos assiste, de repente você está em casa, ou quem sabe até alguém na igreja que ainda, de repente, confia nas suas obras e acha que tem sido uma pessoa boa e pelo que tem feito, tem a garantia de salvação, você está equivocado. Quem pensa assim está enganado. E para nós que pregamos o evangelho para as pessoas, e muitas vezes, pastor, mas puxa, o cara tem uma vida melhor do que a minha. Ele diz para mim que não precisa, porque ele faz tudo certo. Então está aqui um bom texto para você anotar, para você ter anotado, para você argumentar. As melhores pessoas que a Bíblia apresenta, como as piores também, precisaram ouvir o evangelho, necessitavam do evangelho, crer no evangelho para a sua salvação. O terceiro ponto é que o evangelho deve ser entregue ou pregado a toda a criatura. Só um detalhe que me chama a atenção aqui, passou desapercebido, eu até não tinha notado. Muito embora o Cornélio, antes de ir para o terceiro ponto e finalizar, o Cornélio, muito embora, irmão, ele fosse ainda não um cara convertido, um temente a Deus, tudo, mas ele ainda não era um cara que tinha recebido Jesus. Ele ia receber o evangelho. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele não fica sozinho para esperar Pedro e ouvir Pedro. O que ele faz? Você sabe o que ele fez. A Bíblia diz que ele fez. Ele reuniu toda a sua casa. Os filhos. Ele reuniu os filhos. Filho, filha, vai vir um homem, o homem que o anjo que visitou o papai e disse que o papai chamar, ele vai vir aqui. Eu quero que vocês ouçam. E a Bíblia diz que ele trouxe os seus amigos mais próximos. Isso está no texto. Entre o capítulo 10 e o capítulo 11, no meio, ali diz como ele preparou a sua casa para receber o evangelista, na realidade o apóstolo, que foi fazer a vez de um evangelista. Os seus amigos mais íntimos. Presta atenção, isso fala com a gente, irmão. Nós nos relacionamos com as pessoas no social, presta atenção. Nós vamos para um restaurante com alguém, vamos para a academia, conversamos com as pessoas, temos uma relação de amizade, mas muitas vezes nós não oferecemos o que elas mais precisam. Cornélio tinha essa consciência precocemente. Precocemente ele tinha essa consciência. Eu vou chamar os meus amigos. Essas pessoas são meus amigos e eu quero o bem. Quem é amigo quer o bem da pessoa. Só ser companheiro, né? Aí é outra coisa. O irmão Américo Balbinot, que diz que tinha muitos companheiros e poucos amigos. Muito companheiro de bebida, de festa, de arruaça. Mas quando ele teve um derrame, que ele não podia mais andar, e aí todos sumiram. Amigo que é o bem. Cornélio era amigo, irmão. Aqui não está na relação. Diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, fazia muita esmola e
orava de contínuo. Mas eu colocaria aqui, ele era amigo das pessoas próximas, ele era amigo de verdade. Ei, pessoal, vocês precisam. O que eu ouvi, o que eu vou ouvir, venham comigo, venham para minha casa. Hã? Ele diz, ele indiretamente já está dando uma de evangelista ali, irmão, trazendo, sabe, gente para a casa dele para ouvir o evangelho. Hã? O terceiro ponto, e finalmente, é o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim, e às vezes passa batido, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura. E sabe o que a gente entende isso normalmente? Que o mundo todo precisa ser evangelizado. E é verdade. Pregado a toda criatura, claro. É isso aí. Mas não somente isso. Não é somente uma questão de se estender a todas as pessoas, mas se estender a todo tipo de pessoa. Quando Jesus Cristo fala, pregai o evangelho a toda criatura, a toda espécie de gente, irmãos. Você vai entender por que o texto nos traz isso bem claro. Pedro era um judeu. Judeu não entrava na casa de gentil, do romano, ainda mais um centurião romano. E era vedado, muito menos entrar e até muito menos sentar para comer. Mas o evangelho, ele tem que ser pregado a toda criatura. Toda criatura. Irmãos, isso foi tão sério, essa situação de Cornélio, que quando Pedro fez o serviço dele, terminou a obra dele, pregou o evangelho, orou por eles, eles foram salvos, cheios do Espírito, voltou para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, Pedro, quando ele volta para Jerusalém, porque ele era de lá, ele era a coluna da igreja, a sede da igreja era Jerusalém. Digamos, né, as colunas, os apóstolos principais estavam em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é, irmão, confrontado. E o que é isso, Pedro? O que andasse fazendo? Por quê? Se entrasse em casa de gentil, comesse com eles? Porque a notícia vazou de que Pedro tinha ido até Cesareia pregar para um gentil. O evangelho sentou na casa dele e comeu com ele. Irmão, Deus preparou o coração de Pedro. Porque nós não lemos o texto todo, né? Porque senão eu não gosto de leitura muito longa. Eu gosto de fazer a introdução e depois a gente vai citando, né? Mas você vai ver depois que, passado essa situação de Cornélio ter recebido a visão do anjo, recebido o recado, ele manda 2 homens dele lá em Jope. Mas quando esses 2 homens de Cornélio estão indo lá para chamar Pedro lá em Jope, quando eles estavam quase chegando, Pedro estava orando lá em Jope, na casa dele, onde ele estava hospedado. Pedro estava orando, irmão. E a Bíblia diz que quando ele estava orando, ele teve uma visão. E ele viu nessa visão um lençol descendo, amarrado pelas 4 pontas. Isso está no versículo 9, depois você pode anotar e ver em casa. Versículo 9 do capítulo 10 até um pouquinho adiante. Mostra o arrebatamento que Pedro tem de visão. Assim como Deus deu uma visão lá em Cesareia para Cornélio, vai e chama lá em Jope Pedro, na mesma hora Deus fala com Pedro e Deus dá essa visão a Pedro. Pedro vê do céu, vindo do céu um lenço. Irmãos, não sei se os irmãos se lembram das trouxas. Quando nós éramos pequenos, fazia trouxa, né, de roupa. Mandava para a lavandeira, né? Eu sou da época das trouxas. Você pegava um lençol grande, botava a roupa tudo suja, amarrava, fazia um nó e levava para a lavandeira, né? A trouxa era igual, irmão. Só que dentro não tinha roupa. Dentro tinha jacaré, tinha lagarto, tinha cobra. Tudo quanto era tipo de réptil. E ele viu aquilo descendo. Aqueles bichos que os judeus não podiam comer. E a voz que Pedro escutou foi: Pedro, mata e come. Na hora, o Pedro responde: jamais. Nunca comi, nunca entrou na minha boca uma coisa imunda ou comum. E a voz do Senhor foi: não tornes comum aquilo que Deus santificou. Ele não entende bulhufo, irmão. Ele é um judeu.
Estudou a lei de Moisés a vida inteira. Agora Deus mandando ele comer jacaré, serpente, lagarto. 3 vezes aconteceu isso. E novamente vinha a voz: Pedro, mata e come. Jamais. E aí, meu Deus, começou a pensar. Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? No exato momento que os 2 caras vêm de Cesareia para bater na porta da casa onde ele estava hospedado, na mesma hora o Espírito Santo disse para Pedro: desce, existem 2 homens aí que estão te chamando. Desce e vai com eles sem duvidar. Por que tudo isso, irmão? Você imagina Pedro na sua condição de judeu e alguém diz: olha, tem aí 2 caras lá de Cesareia, 2 gentios que querem falar contigo. Estão pedindo para você ir lá na casa dele lá. Muito provavelmente, Pedro, na minha maneira de entender, talvez Pedro pudesse vacilar. Por quê? Porque o evangelho iniciou em Jerusalém, sabe para quem que era pregado inicialmente? Para os próprios judeus, irmão. Pedro era um judeu, Paulo era um judeu. A igreja primitiva, grande parte, todos eram judeus, depois foi para os gentios. E havia esse ranço de não se misturar com o gentil. É aonde eu coloco esse terceiro ponto, que o evangelho tem que ser pregado a toda espécie de criatura. Então o judeu iria ter que pregar para um gentil. Não são somente os bons que muitas vezes nós somos tentados a pensar assim: puta, mas esse cara é bom demais, ele é melhor do que eu, vou pregar o evangelho para ele, ele não precisa. Toda criatura, tanto aos bons, como no caso dele, como muitas vezes a gente pode pensar o seguinte: não, aquele cara lá jamais vai aceitar, aquele cara lá é um cangaceiro, aquele cara é um traficante, aquele cara é um pederasta, aquele cara é um louco varrido, jamais vou conseguir convencê-lo. Essa é a lógica humana. E nós não entendemos aquilo que Jesus disse: tem que pregar a toda criatura. Então eu digo que tem que pregar ao bom e ao mal. Tem que pregar ao rico, irmão, ao rico que acha que está garantido com a sua riqueza. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, exorta os ricos a não confiarem na riqueza, na incerteza e na insegurança das riquezas, mas em Deus que tudo dá com aprazimento, com alegria, que nos sustenta. É verdade que, naturalmente falando, os ricos, ou boa parte deles, vão achar que não precisam do evangelho e que em grande parte o evangelho é para os pobres. Mas os ricos também precisam ser evangelizados. Paulo evangelizou e ganhou gente ligada a César, o imperador, irmãos, da casa de César. Não cabe a nós, não compete a nós filtrarmos ou selecionarmos as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Toda criatura precisa ouvir o evangelho. Pastor, eu sou um cara que eu não sei nem falar direito. Agora eu vou falar para aquele juiz, vou falar para aquele lá, aquele filósofo, vou falar. Quer dizer, não importa, tem que ser pregado para os doutores, para aqueles que são letrados, como tem que ser pregado para aqueles que são simples também. Aqui toda criatura, irmão, é todo tipo, é toda espécie, né? Toda espécie. Independentemente de ser rico, pobre, culto, indouto, bom ou mal, judeu ou gentil. Nós sempre temos uma ideia que os judeus não vão aceitar Jesus. Você nunca pensou sobre isso, né? Mas como os judeus têm essa coisa de eles serem o povo da antiga, o povo da aliança, eles consideram, né? O judeu se considera assim, né, irmão? Você falar com um judeu de Jesus, lembra que ele acha que nós somos idólatras, porque nós estamos colocando Jesus como na condição de Deus, e efetivamente é, então eles não conseguem, eles não entendem isso.
E eles se acham o povo. Humanamente falando, é a coisa mais difícil você converter um judeu. Não sei se você sabe. Mas um dos maiores testemunhos que nós ouvimos na nossa vida foi de um judeu que era presidente da Associação Hebraica em Porto Alegre, chamado Alberto Haleva. Eu conheci, ele esteve na minha casa. Esse homem se converteu de uma forma absurda, irmão, tremenda. Foi algo simplesmente... Numa das revistas Voz, inclusive, divulgado o testemunho dele. Ele se tornou pastor da igreja aqui em Blumenau, Aba, em Blumenau. Era um judeu, irmãos. Aqui nessa igreja, há uns 20 anos atrás, 18 anos atrás, nós recebemos uma menina. Não me lembro mais como era o nome da menina. Nós depois visitamos, muitos anos depois, eu e a Ruth fomos de moto lá no Paraná, no norte do Paraná. Francisco Beltrão era a cidade que ele estava. Hã? Campo Mourão? Bom, lá para o norte do Paraná. Ele queria que nós fôssemos visitar. Fomos lá, fomos na casa dele, dormimos lá. Aquele rapaz, ele foi muito tempo preparador físico aqui no Marcílio Dias. E ela disse assim, e se o teu esposo? Eu perguntei para o teu esposo. Ela disse, o meu esposo é judeu. Amém. Sabe aquela coisa? Então, vamos deixar, porque é judeu, né? Irmãos, ele veio aqui na igreja porque o judeu ele tem um hábito da adoração dele com o corpo, né? Eles balançam, né? Porque eles dizem que a pessoa tem que adorar a Deus com a sua mente, com o seu coração e com o seu corpo. Por isso que é normal o judeu ter um movimento, né? Isso é uma coisa não mecânica, é da ideia dele, né? Do pensamento dele de adorar a Deus. E estava, né, um louvor, e não era aquele louvor, não é aquela dancinha que normalmente, né, o pessoal da igreja faz, que a gente vê, tudo mais ou menos. Não, era uma coisa diferente, irmão. Era uma coisa que tinha uma ligação com a fé que ele tinha, né? Irmão, e esse judeu se converteu aqui na igreja. E ele foi embora convertido. E eu sentei assim, não, esse cara tá, para mim, ele está de conversa. Para você ver como muitas vezes a nossa incredulidade, porque a gente é levado a confiar no nosso poder de persuasão, na nossa capacidade de... Aí como a gente vai com aquela pompa toda, com aquela certeza de que vai ganhar, dá com os burros na água, porque não é assim, não é com a nossa força, e por outro lado a gente deixa de evangelizar, porque acha que não tem condição, porque o cara é bom demais e não vamos convencê-lo, né? Dos dois lados se erra, né? Mas toda criatura precisa ser evangelizada, independentemente da sua condição, né? E eu torno a dizer, eles criticaram Pedro, né? Porque ele entrou naquela casa, eles, no fundo, irmão, eles queriam que todos os judeus se convertessem, né? Mas os gentios, mas a palavra de Deus era para ser anunciada também aos gentios. Paulo foi levantado por Deus para pregar, inclusive para os gentios. E aí, no capítulo 11 desse livro de Atos dos Apóstolos, quando ele voltou para Jerusalém, Atos 11, né, e ouviram os apóstolos, quer dizer, os outros apóstolos, né, o Tiago, irmão de Jesus, né, João, todos que estavam lá, os outros apóstolos. Quando eles ouviram, os apóstolos ouviram que e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios, quer dizer, os que não eram judeus, tinham recebido a palavra de Deus, eles ficaram sabendo, o evangelho chegou lá em Cesareia, e foi o Pedro que levou lá. E aí o Pedro voltou, cara. Pedro voltou para Jerusalém, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele. Começaram a discutir com Pedro, irmão. E os que eram da circuncisão, quer dizer, os legalistas, né? Cristãos, mas mais apegados ainda à lei, sabe, irmão? Imagina, a lei dizia que eles não podiam se comunicar com os gentios e o Pedro fez isso, em nome do evangelho, claro. E aí eles disseram o seguinte para Pedro, versículo 3, tu entraste na casa de varão incircunciso? Tu comeste com eles? Questionaram, irmão, o fato de Pedro ter sido usado por Deus
para levar a salvação a uma casa de gentios. Não queriam. Acharam ruim, ou pelo menos a forma como ele o fez. Mas aí o Pedro vai se justificar, irmão. E aí vai do versículo 4 até o versículo 17 desse capítulo 11, que eu não vou ler tudo. Ele começa a justificar e ele vai contar tudo que eu contei para você aqui. Como é que foi desde o momento que ele tem a visão do lenço? Como é que ele ficou sabendo do testemunho do Cornélio, que viu o anjo? Os caras chegaram lá chamando ele. Tudo. Quando ele começou a pregar o evangelho, o Espírito Santo veio sobre eles. Tudo isso. Então ele traz para a igreja essa consciência de que muitas vezes nós não temos. Todos precisam do evangelho, ou pelo menos ouvir o evangelho, independentemente quem quer que seja. Claro, eu entendo que Deus sempre separa pessoas, essa pessoa para levar o evangelho, ou proporciona a oportunidade para evangelizar aquela pessoa, aquele outro ali vai evangelizar, quem sabe, aquela outra pessoa. Mas a verdade é que todos necessitam. Não pode haver essa seletividade. Não, lá não adianta, eu não vou pregar. Não vai aceitar. Não, mas de jeito não aceita de jeito nenhum. Aquele dali tá milionário, nunca que vai querer, se voltar para Deus. O Deus dele é as riquezas. Quem que disse isso para você, irmão? Eu conheci pessoas e convivi com pessoas. Um dos maiores companheiros meus de caminhada, principalmente início, foi um pai de santo. Hoje, o irmão Iá. O irmão Iá está completando, acho que está completando 90 anos, se não me engano. Ele, sogro do falecido pastor Samuel Francilino. E todas as segundas e sextas-feiras a gente pegava o meu carro, passávamos na casa de mais outros irmãos, a gente ia lá para Camboriú Velho. A gente dizia Camboriú Velho, E nós íamos para a reunião de oração lá, naquelas casinhas lá, e lá a gente orava. E eles, nesse tempo todo de relacionamento que eu tive com ele, ele sempre deu os testemunhos dele, de como ele foi usado pelo inimigo, na questão daquela fé que ele tinha, daquela prática que ele tinha, e ele realmente era pai de santo, Ele... Depois que era incorporado, ele falava que depois que ele era incorporado, ele tomava 2 litros de cachaça e ele dançava em cima de caco de vidro quebrado, cheio de ponta, e ele ficava em cima nas sessões, ele pulava em cima, não dava um arranhão no pé. E aí você disse que um cara desse nunca vai se converter. Foi um dos maiores crentes que eu conheci na minha vida. O meu começo, o meu encaminhamento, não diria a nível de palavra, mas a nível de oração, de buscar Deus, foi com esse homem. As experiências mais lindas que eu tive com Deus foi por intermédio desse irmão Anastácio Bernardes. Já está bem velhinho agora. E essa igreja de Jerusalém, ela teve que ouvir isso de Pedro. Uma igreja preconceituosa, ainda era preconceituosa, mas aprendeu e entendeu que o evangelho tinha que ser levado a todas as pessoas. Note bem que depois que Pedro faz já estamos encerrando, que Pedro faz toda a sua justificativa para a igreja, por que entrou na casa de um circunciso, porque foi comer com um gentio, um romano, e ele justifica, e totalmente justificável, Eles ouviram, e aí o versículo 18, se você quiser botar lá, Romero, lá na tela, Atos 11, 18, depois que eles ouviram tudo que Pedro falou, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se, porque a coisa estava pegando fogo, irmão. A gente chama os crentes de carnais que disputam. Havia disputa na igreja lá também entre os apóstolos, irmão. Se lembra da disputa entre Paulo e Pedro, por causa lá dos gentios? Essas coisas aconteciam. E aí se apaziguaram. E mais, e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, olha só o preconceito, até
até os gentios, como se gentio fosse um agente de segunda classe, né, irmão? Tá entendendo o preconceito aqui? Até aos gentios, Deus, né, concedeu o arrependimento para a vida eterna. Até os gentios. Então eles tinham isso, né? A partir dali eles entenderam que efetivamente o evangelho é para ser pregado para toda criatura. E aquele que ainda não teve o encontro, aquele que ainda não se sente uma pessoa salva, eu quero dizer para você que me ouve em casa, você que está na igreja, que ainda se sinta talvez nessa situação, jamais você alcançará a salvação através daquilo que você faz. Jamais. Aquilo que você faz é muito bom, é prestativo, é louvável, alegra o coração de Deus, mas não te encaixa dentro do plano de salvação. Você precisa aceitar Jesus Cristo, senão você não recebe a salvação. Fique de pé em nome do Senhor. Nosso querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pelo fato de que ainda nestes dias o Senhor requer de nós, como igreja, atitudes, como também o Senhor ainda adverte aquele que desconhece a tua palavra, a necessidade de se salvar, de não morrer perdido, aceitando e crendo no sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz. Através da manifestação de fé no Senhor Jesus Cristo, aceitando o seu amor comprovado na cruz,